Até aqui tranquilo? Continuando. Vamos falar um pouquinho de ética organizacional, aí a gente já entra no decreto 1171 propriamente dito, que é o Código de Ética do Servidor. Para que um ambiente de trabalho possa bater no peito e falar assim, temos ética aqui, temos ética organizacional. Algumas regras têm que ser respeitadas, são 9. Primeira regra, uso de práticas baseadas em evidências. No ambiente de trabalho não pode ser tolerado a fofoca. Não pode ser tolerado o achar. Você tem que falar e fazer as coisas de acordo com certezas, evidências. Quem aqui nunca foi vítima de fofoca no ambiente de trabalho? Todo mundo já foi. Se é que você já não fofocou também, né? Então, primeira coisa, uso de práticas baseadas em evidências, né? Sobre coisas que já ocorreram, sobre coisas que ocorrem, e não sobre opiniões e ideias acerca das pessoas ou das coisas. Segunda característica para uma organização pública ou privada poder bater no peito e falar, temos ética aqui dentro. Capacidade de adaptação. O mundo de hoje, a sociedade está tão exigente, o cliente do século XXI está tão exigente, que se as empresas e os órgãos públicos não se adaptarem a essa necessidade de mudanças rápidas, ficam para trás. O órgão público ainda vai de ficar para trás, porque o órgão público não vai à falência. Mas uma empresa privada vai. Se ela ficar para trás, ela vai à falência. Só que é difícil ter capacidade de me adaptar rapidamente às mudanças. Quer ver um exemplo? No caso aqui da turma da noite, é a primeira aula que eu dou para vocês. Eu tenho certeza que na aula de amanhã, vocês vão se sentar mais ou menos nos mesmos lugares. Porque vocês já se sentam normalmente nos mesmos lugares, ou não? Você sempre fica no fundão aí do lado direito. Sempre? Não, sempre. Toda vez que eu te vi em sala de aula, você estava aí no fundão. Você é da galera do fundão, não me engana. Olha a bagunça que você faz, tá vendo? Olha só. Enfim. Então, vocês vão procurar se sentar mais ou menos nos mesmos lugares. Alguém pode mudar, eventualmente, por alguma razão. O ar-condicionado, está mais calor, está mais frio. Mas, normalmente, você segue um padrão. Por quê? O ser humano tem ou não natural aversão à mudança? Tem. A gente cria uma ilusão de que se a gente fizer a mesma coisa do mesmo jeito todo dia, a gente domina o mundo ao nosso redor. A gente não domina nada, a gente é fruto do meio. Mas é uma ilusão que a gente cria. É fácil implementar uma mudança dentro do trabalho, te mostrando o seguinte, amigo, amiga, te mostrando não, te exigindo. A partir de amanhã, você não mais trabalha aqui nesse departamento, nessa função. Você vai trabalhar no outro departamento, numa outra função. Você se adapta rapidamente? Não. Só que no século XXI seria necessário me adaptar rapidamente, para que eu possa atender mais rápido ainda os anseios do mercado. Uma empresa que não se adapta às mudanças necessárias não é ética organizacionalmente falando. Terceira característica, ligações com outros serviços e locais. Uma organização, para dizer que é ética, tem que estar interligado, seus departamentos interligados e as pessoas interligadas. Trabalho verdadeiro em equipe, em conjunto. É a realidade que a gente vê hoje na maioria das empresas? Vai pela experiência profissional de vocês. A maioria dos departamentos das empresas que vocês trabalham ou já trabalharam, se falam? Não. A área de vendas se acha mais importante porque é quem traz dinheiro para a empresa. Aí vem a área de compras. Importante sou eu, porque se não comprar, vendas não vende. Aí vem a área de produção. Mas se eu, produção, não produzir o que compras comprou, vendas não vende. Aí vem a área financeira. Mas se eu não pagar tudo isso, ninguém faz nada. E os departamentos não se falam. Para que uma empresa seja ética organizacionalmente, um órgão público também, departamentos precisam se comunicar, precisam trabalhar em conjunto, entendendo a influência do meu trabalho no trabalho de outras pessoas e de outras áreas. Aí a empresa pode dizer que é ética organizacionalmente. Quarto critério, maximização do uso das informações. Vocês já perceberam hoje que quem detém conhecimento, quem detém informação, não multiplica? Guarda para si? Parece aquele personagem do Senhor dos Anéis, o Sméagol, né? Que pega lá o anel My Precious e quer guardar o anel só para si. Conhecimento foi feito para se multiplicar. Só que no Brasil se valoriza quem multiplica conhecimento ou se expulsa quem multiplica o conhecimento? Se expulsa. Se você repassa tudo que você sabe, o que a empresa faz com você? Te demite para colocar alguém no seu lugar que aprendeu tudo que você ensinou para receber metade do salário. Então, quer dizer, não faz parte da nossa cultura, infelizmente. Mas, como eu falei na hora da prova, é o universo maravilhoso da teoria. É ético organizacionalmente uma empresa que permite a maximização do uso das informações, que multiplica informações entre colegas de trabalho, que faz com que as pessoas evoluam em termos de conhecimento no ambiente de trabalho.
Quinto, fatores físicos. O que vem a ser isso? Como é que eu vou ser ético profissionalmente se a empresa não me dá ferramentas para trabalhar? Se a empresa não me dá nenhuma mesa decente para eu poder usar, uma cadeira decente para eu sentar, se o ar-condicionado não funciona, se de alguma forma eu não tenho ferramentas para executar meu trabalho. Então, uma empresa não pode bater no peito dizendo que é ética se ela não der condições de trabalho para os seus trabalhadores. Temos condições de trabalho na maioria dos órgãos públicos brasileiros, principalmente nos hospitais. Falta ferramenta, falta equipamento, falta medicamento, falta médico. Então, quer dizer, difícil um hospital público dizer somos éticos organizacionalmente. Mas tem um modelo de hospital público que é a Rede Sara. A Rede Sara é um exemplo mundial de conduta ética, de qualidade, de atendimento, de todos esses aspectos. Pô, se foi possível fazer isso com a Rede Sara, por que não se faz isso com todo e qualquer hospital público? Todo e qualquer posto de saúde? Você tem um modelo na gestão pública que dá certo, meu Deus. Por que não disseminar isso? Falta vontade política. Né? Horário e programa dos serviços. Se tudo for perfeito, mas a sua empresa sobrecarrega os funcionários, sempre com hora extra, sempre com sobrecarga de trabalho, sempre com horários de trabalho horríveis, uma empresa não pode dizer que tem conduta ética. A partir do momento que o trabalho não permite uma vida social, não permite sua vida pessoal, você não pode dizer que aquele ambiente de trabalho tem conduta ética. Tem que ocorrer um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. E um dos fatores que geram equilíbrio nisso é o horário de trabalho, a carga de trabalho adequada. Sétimo fator, fluxo dos usuários. A gente falou só do trabalhador, agora vamos falar do cliente. Imagina, você chegar no órgão público, onde você vai levar 3 horas para ser atendido e não tem onde sentar. Isso existe no Brasil? Porra, se não existe. No hospital público, geralmente você não tem onde sentar. Delegacias, tribunais, onde você vai lá resolver um pepino, um problema. Então, o fluxo dos usuários tem que ser pensado também. Não adianta a empresa ser maravilhosa para funcionários e ela não ser maravilhosa para clientes, para o cidadão, no caso do órgão público. Ter um fluxo de usuários adequado é uma condição para a empresa poder dizer que é ética profissionalmente. Quer ver um exemplo positivo? Eu não sei se isso ainda ocorre. Vocês lembram há alguns anos que a Caixa Econômica criou um 0800, onde você, que teria que ir até a Caixa, liga para esse 0800 para agendar o horário do seu atendimento naquela agência? Lembram disso? Eu acho que ainda não existe mais, não. Você ligava nesse 0800 e pior que funcionava. Onde você dizia, olha, eu preciso ir na agência X, no endereço Y, ser atendido pelo Caixa às 14h30 da tarde. E lá era agendado. Você chegava na agência, 14h25, 14h30 o caixa chamava seu nome, porque ele já tinha acesso ao sistema e o seu nome já. Pô, isso era tão legal. Só que o brasileiro é mal educado. O que o brasileiro faz? Agenda o atendimento, não vai e não liga cancelando o agendamento. Então o que acabava acontecendo? Tá lá o caixa, Wendel Léo, e nada do Wendel Léo ir, sendo que eu tinha agendado. Isso não gera atraso no atendimento dos outros? Então, o que a Caixa foi obrigada a fazer? Marcar para o mesmo horário e minuto, pelo menos 5 pessoas. Porque dessas 5, 4 não vão, então marcava ali as 5. O problema é que naquele dia que eu fui, as outras 4 também quiseram ir. Aí gera o quê? Overbooking, né? Gera excesso. Então, acho que esse modelo nem existe mais, mas daria tão certo se o brasileiro fosse educado de ligar desmarcando para poder reagendar outra pessoa, mas não, né? Mas está aí um exemplo de respeito ao fluxo dos usuários. Divisão e definição do trabalho. Quem nunca trabalhou numa empresa onde você é sobrecarregado e o teu colega ao lado é tranquilo? Cara, como é que uma empresa pode dizer que é ética profissionalmente quando não divide o trabalho de forma igualitária? Onde alguém fica sobrecarregado e alguém fica tranquilão de braço cruzado. Não é ético profissionalmente. E por fim, fatores sociais. A liderança, a motivação das pessoas no ambiente de trabalho, a relação entre as pessoas. Trabalhar num ambiente que as pessoas não se relacionam, que as pessoas se odeiam, que o chefe é um pé no saco, não é ético profissionalmente. Eu tive um gerente na vida que ele colocava a mão no capô do meu carro para saber o horário que eu cheguei. Se o capô tivesse quente é porque eu cheguei atrasado. Aí eu perguntava, vem cá, não tá sol lá fora? Tá. Você sabia que o sol esquenta o capô? Eu sei reconhecer só pelo toque quando um capô é quente de dentro para fora. Eu falei, meu irmão, tu tem que ser pai de santo, vai jogar búzios, para de ser gerente, porque, cara, você sabe tudo, você é profeta, né?
a empresa era maravilhosa. Esse gerente era um pé no saco. Só que o gerente era tão chato com várias outras coisas que eu acordava de manhã não mais preocupado com o objetivo que eu tinha que realizar durante o dia. Eu acordava de manhã assim, o que eu vou fazer para provocar meu chefe hoje? O que eu fazia? Estacionava meu carro longe. Ele ficava doido procurando meu carro. Eu já estava trabalhando. Então, quer dizer, eu começava a pensar o que fazer para provocar. Como é que uma empresa pode ser ética profissionalmente com esse tipo de relação entre chefe e subordinado? Não existe. Por que eu citei um exemplo para cada um dos 9 fatores para que um ambiente possa ser considerado ético profissionalmente? Porque na hora da prova é tanta coisa que você tem que estudar que talvez você não lembre do elemento teórico. Se você lembrar dos exemplos, você acaba associando com a teoria. Até aqui tranquilo? Visão geral de ética, introdução de ética, definição dos tipos de ética e definição do jogo de palavras, encerramos. Agora a gente começa a entrar no decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor. Até aqui está tudo certo? Tranquilo? Alguma dúvida? A explicação teórica disso é muito fácil. Vocês vão ter mais dúvidas é na terceira aula, na sexta, que é só exercício. Aí vem um monte de dúvida. Mas vamos lá. O Código de Ética, que a gente vai começar a explicar agora, ele é o decreto 1171 de 94. Quem era o presidente da República em 94? Itamar Franco. Não, já era o Itamar, que era vice do Collor. O Código de Ética foi algo, então, do governo Collor. Assim como 8.112, assim como 8.666, assim como a criação do Sistema Único de Saúde, assim como o Código de Defesa do Consumidor, assim como a Lei de Improbidade, assim como a abertura do país para que várias fábricas viessem para cá, principalmente na indústria automobilística e de tecnologia, elevando o padrão de qualidade brasileiro, assim como uma mega geração de emprego, assim como a estabilização da inflação do governo Sarney, dando abertura para o Plano Real. O que eu quis dizer com isso? A era Collor foi boa ou ruim para o país? Foi maravilhosa. Isso me dói falar, porque eu estou falando de um grande corrupto, todo mundo sabe a história do Collor, não vou entrar em discussão política. Mas, pensando em relação a administrativamente o país, o Collor foi o iniciador da introdução do modelo gerencial brasileiro pelo Fernando Henrique. Muitas coisas que ele fez na gestão dele foram bem legais. Não necessariamente ele fez, é o Congresso. Mas ele poderia ter vetado, ele poderia ter colocado dificuldades. E algumas coisas foi a Presidência da República e os ministérios que encaminharam para aprovação no Congresso. O que eu quero dizer com isso, então? O decreto 1171 carrega consigo 2 contradições, já no nome e no ano. 94, Itamar Collor, Código de Ética. Estranho, né? E olha o número do Código de Ética, 1171. Por que não deixou esse Código de Ética ser 1172, pelo menos? Por que 171, meu Deus? Todo mundo sabe aqui que 171 é estelionato, né? Mas, enfim, brincadeira à parte, esse é o código que, a partir da sua publicação, norteia como que o servidor público tem que agir durante a prática do seu serviço para com o cidadão. Então, eu posso dizer que o Código de Ética é um manual de atendimento? Não digo manual, mas são diretrizes de atendimento ao público, principalmente. O Código de Ética ele é dividido em 3 capítulos hoje. Regras deontológicas, deveres e vedações. A gente vai conhecer em detalhes cada um dos 3 capítulos. São 13 regras deontológicas, 22 deveres e 17 vedações. A gente vai ver uma por uma. Só que na explicação eu vou mostrando para vocês e pedindo para vocês anotarem quais delas sempre caem em prova, qual nunca caiu, qual cai de vez em quando, como é que essa regra cai, como é que essa vedação cai, vai ser em dicas, que eu vou explicar isso para vocês. Mas antes disso, vamos traduzir o que é uma regra deontológica, que é o primeiro capítulo do Código de Ética. A palavra deontológica vem do grego deon, que ao pé da letra significa obrigação, dever. Aí você vai falar assim, peraí, Wendel, você acabou de falar que o Código de Ética se divide em regras deontológicas, deveres e vedações. Você acabou de falar que deon é dever. Então o Código de Ética é deveres, deveres e vedações? É prolixo. Verdade. Deveres, deveres e vedações. Só que tem uma diferença. O deon, que significa dever, como eu estou mostrando aqui para vocês, não é o dever legal, dever de cumprir a lei. É dever moral. Deon, em grego, significa o dever de fazer as coisas porque elas devem ser feitas. E não o dever de fazer as coisas porque a lei determina. Vou dar um exemplo de deon. Daqui a pouco é intervalo. Você está aqui embaixo,
e tem uma senhora de idade muito avançada com dificuldade de atravessar a avenida. Você vai lá e ajuda. Existe alguma lei que te obrigue a ajudar essa velha senhora a atravessar a rua? Então não é dever legal. Mas você fez isso por um dever moral. Foi o seu dever moral que te chamou para ajudar essa senhora a atravessar a rua. Essa é a diferença de regra deontológica, que é dever moral, para os deveres, que são deveres legais. Na hora da prova, como é que eu reconheço? A banca pode criar questões, como eu vou mostrar daqui a pouco, colocando o seguinte: coloca ali um trecho do decreto e aí te pergunta se isso é um dever ou se é uma regra deontológica. O que eu tenho que fazer? Decorar as 13 regras deontológicas? Decorar os 22 deveres? Não. O segredo está no verbo. Se a regra deontológica é um dever moral, é um conselho, é uma dica, é um toque. Se o dever é um dever legal, é uma obrigação de fazer. Então, se o verbo for impositivo, dever legal. Se o verbo for de conselho aconselhativo, regra deontológica. Então, por exemplo, o servidor deve evitar a formação de filas. É dever ou regra deontológica? Deve evitar, é dever. O servidor deve tomar cuidado para que as filas não ocorram. Deve tomar cuidado. Soa como conselho. É uma regra deontológica. Percebe que o segredo está na forma que vai vir escrito? Se o verbo for impositivo, imperativo, dever legal. Se o verbo for uma dica, um toque, um conselho, regra deontológica. Beleza? Quem definiu essa concepção de deon foi um filósofo de 1834 chamado Jeremy Bentham, para referir-se ao ramo da ética, cujo objetivo de estudo são os fundamentos do dever e as normas morais. Então, assim, fazer o que tem que ser feito é moral, é deon. Fazer o que a lei obriga, o que a lei determina, é dever, é ético, é legal. Ok? Dito isso, então, vamos comentar algumas questões e aí eu entro no Código de Ética. Essa questão já é do Código de Ética, que eu ainda não expliquei. Mas eu quero ver pela sensibilidade de vocês o que vocês responderiam. Tendo em vista as regras deontológicas e os deveres, que a gente já vai conhecer, do servidor público federal, objeto do seu Código de Ética, é correta a afirmação de que a existência de longas filas ou atrasos na prestação de serviço caracterizam mera ineficiência dos responsáveis e especialmente do órgão público, mas não implicam em dano moral. Pela tua opinião, o que você responderia? Atraso na prestação do serviço ao cidadão caracteriza mera ineficiência dos responsáveis, mera ineficiência do órgão público, mas não implica em dano moral. Todo mundo responde correto. Porque a gente está tão acostumado com atraso, com enrolação. Só que o que cai na prova é a teoria ou a prática? Teoria. No mundo maravilhoso da teoria, como vocês vão conhecer daqui a pouco no Código de Ética, qualquer atrasozinho de prestação de serviço ao cidadão é grave dano moral ao cidadão. Então por que não tem a porcaria de uma placa virada para o servidor, dizendo: servidor, se você atrasar o atendimento, é grave dano moral ao cidadão, é desacato. Não, tem uma placa virada para o usuário, dizendo aquilo que é desacato ao servidor. Cadê a placa mostrando para o servidor o que é desacato ao cidadão? É dano moral. Então a letra A está errada, como a gente vai ver depois os detalhes. B. Toda ausência do servidor do seu local de trabalho é considerada desmoralização do serviço público e sempre conduz a desordem em relação de qualquer natureza. Certo ou errado? Errado. Não é toda ausência do servidor público que desmoraliza o serviço público. Por exemplo, sou servidor público, peguei meu carro, estou saindo de manhã cedinho para ir trabalhar. Um ônibus passou em cima do meu carro e eu morri. Se eu morri, eu vou faltar ao trabalho. Estou desmoralizando o serviço público porque eu morri atropelado? Não, cara, tem um motivo justificável. Então não é toda ausência, é toda ausência injustificada. Então a B também está errada. C, percebe? Sem conhecer o código, se você não ficar muito atento às palavrinhas, você erra, achando que acertou. C, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Certo. Pô, aparentemente não tem pegadinha nenhuma aí.
E realmente é a questão correta, a letra C está certa. Por quê? Se o servidor trabalhar direitinho, ele está honrando o imposto que ele também paga. Porque enquanto servidor, você continua pagando impostos, você continua sendo cidadão. Trabalhar bem é êxito do servidor público, é êxito do meu próprio trabalho, é uma consequência positiva para o próprio servidor. A letra C está correta. Então vamos ver por que a D e a E estariam erradas. D. É dever do servidor público, entre outros, ter consciência de que seu trabalho é regido tão somente pelos princípios estatutários constantes no regime jurídico único que se materializam na prestação do serviço público. Você já sabe que a C é que está correta, mas vem falar que a D não parece que está correta também. Parece ou não parece? Aonde estaria o erro da D? É regido tão somente pelos princípios estatutários. O servidor tem que seguir somente o estatuto, o regimento interno, ou ele tem que seguir as leis, a Constituição, os códigos de ética? Tem que seguir tudo. Questão errada por isso. Está limitando ao estatuto. A probidade e a lealdade são deveres acessórios do servidor público que, estando diante de duas opções, deverá escolher sempre a melhor e a mais vantajosa para o bem individual. O bem é coletivo. Tem que ser bom para o Estado, tem que ser bom para o servidor e tem que ser bom para o cidadão. E não bem individual. Questão errada por isso. Claro que a gente vai ver mais detalhes, vai conhecer o código de ética, mas sem ler, tu corre o risco de errar ou não? Corre, porque as palavras são sempre aparentemente positivas, sempre do bem. Parece que está tudo certo. E não, tem erros. Aqui já são algumas questões de ética para a gente revisar o que a gente acabou de ver agora. Aí a gente dá um intervalo e cai de cabeça no decreto. Uma ética deontológica é aquela construída sobre o princípio do dever. A gente acabou de ver isso. Pô, deon é dever moral, mas é dever. Então, certo ou errado? Questão correta. A ética ocupa-se basicamente de questões subjetivas, abstratas e essencialmente de interesse particular do indivíduo. 3 erros. Primeiro, a ética não é subjetiva. Se ela está no papel, está escrita, ela é objetiva. Segundo, que ela não é abstrata, ela é concreta. Eu pego o papel onde está escrito a lei. E terceiro, de interesse particular ou é para todos? Para todos. Questão errada. Subjetivo abstrato de interesse particular é a moral, não a ética. Outra, os códigos de ética determinam o comportamento dos agrupamentos humanos. E por essa razão, cada profissão pode ter seu próprio código. Não há uma lei que obrigue, como eu já comentei, cada profissão pode ter seu próprio código. Questão correta. O comportamento profissional é influenciado pela ética e pelo aprendizado contínuo e pode variar de indivíduo para indivíduo. O problema dessa questão que a maioria erra quando eu mostro em sala é a interpretação de texto. Questão correta. Se você colocou errado, foi por quê? Olha só o que você interpretou. O comportamento profissional é influenciado pela ética e pelo aprendizado contínuo e não pode variar de indivíduo para indivíduo. Não, a ética é para todos, não pode variar. Questão errada. Não foi? Qual é o sujeito da questão? O sujeito da questão não é a ética, é o comportamento profissional. O comportamento profissional é influenciado pela ética? Sim. E pelo aprendizado contínuo? Sim. E o comportamento profissional pode variar de indivíduo para indivíduo? Claro que pode. Claro que pode. Eu posso me comportar diferente de você e ainda assim nós dois estarmos certos e éticos. Todo mundo atende as pessoas do mesmo jeito? Não, varia. O sujeito da questão é o comportamento profissional. Se você colocou errado, é que você interpretou que o sujeito da questão é a ética. E a questão não fala de ética, fala de comportamento profissional. Diga. Porque ela está redigida de uma forma confusa. Mas interpreta, qual é o sujeito da questão? É o comportamento profissional. Pode variar? Claro que varia. As pessoas são robôs que atendem de forma igual? Trabalham de forma igual? Não. E ainda assim são boas, né? Atender plenamente ao código de ética da empresa é condição necessária e suficiente para que um profissional seja eficiente e eficaz? Eficiência é o melhor aproveitamento dos recursos. Eficácia é atingir objetivos. E aí? Atender plenamente ao código de ética da empresa é condição necessária e suficiente para que um profissional seja eficiente e eficaz? Atender plenamente ao código é minha obrigação ou algo a mais? Se a obrigação é só eficácia, atingir um objetivo. Eficiência é algo a mais. Quando eu faço aquilo que é minha obrigação, é eficácia. Quando eu faço algo a mais,
da minha obrigação, mas que seja bom, gerando economia, gerando satisfação, gerando motivação, gerando encantamento, aí é eficiência. Questão errada. E a última, a palavra ética é derivada do grego ethos. Certo ou errado até aí? Certo. E significa modo de ser. Certo. Ou caráter. Não. Já está errado. Significa comportamento. Mas continua. O que implica necessariamente um juízo de valor. A ética cria juízo de valor ou é a moral? É a moral. Sobre os desvios atávicos da conduta do homem em sociedade. Que praga é desvio atávico? Por que a banca não põe palavra normal de gente, né? Desvios atávicos seriam desvios extremos, impactantes, coisas que são muito negativas. Então, o que a questão está perguntando? A palavra ética vem do grego ethos, significa modo de ser ou caráter, o que implica necessariamente um juízo de valor sobre aquilo que é muito relevante sobre a conduta do homem em sociedade. Vários erros. A ética não é só sobre os desvios atávicos, é sobre qualquer coisa que se cria a lei. Não cria juízo de valor e não significa caráter, significa comportamento. Erro triplo. Questão errada. Até aqui tranquilo? Bom, vimos questões, uma questão de múltipla escolha, algumas do CESP, é assim que a ética cai em prova. Bom, então é o seguinte, agora a gente vai entrar então no decreto propriamente dito. Vamos supor que você está estudando para um concurso, como Nova Cap, que é do GDF. Eu preciso estudar o decreto 1171, que ele sendo que ele é federal, ele não é distrital. Existe um código de ética do Distrito Federal, similar ao 1171, só que ele é com base no 1171. Então, assim, precisa. Eu vou fazer um concurso para a área militar, que tem ética no edital. Preciso estudar o 1171? Precisa. Pô, mas ele é só para o executivo, civil e federal. Só que na ausência de um código de ética, os outros poderes e esferas usam o 1171. Só que não vai estar no edital 1171, vai estar ética. Só que, então, nunca vai cair uma questão que nesse tipo de concurso cai assim, de acordo com o decreto 1171, isso não vai cair. Mas vão cair questões situacionais que, por exemplo, João, servidor público, fez tal coisa, isso é antiético. Aonde está a resposta se aquilo que ele fez foi ético ou antiético? Está no 1171. Então tem que estudar. Eu lembro no último concurso do TJDF, que eu estava explicando o 1171, não estava escrito ele no edital, e os alunos chegaram até a fazer um abaixo-assinado para me tirar da sala, porque eu estava explicando coisa que não caía em prova. Fizeram abaixo-assinado, a coordenação me chamou e expliquei, olha, cai. Não, mas é porque a turma... Eu falei, não, faz o seguinte, já que é a turma em massa, é horrível entrar numa sala que todo mundo está com aversão a você. Eu abro mão, pode me tirar, põe outro professor. Colocaram outro que explicou do jeitinho que a turma queria. Quando caiu a prova, 4 questões de ética, as 4 de acordo com o decreto. As 4. Aí a turma reclamando com a escola. Aí a escola, vocês não pediram para tirar o professor que estava explicando? Então, enfim, vai por mim. Eu já passei em 7 concursos dentro do número de vagas, já recebi 7 telegramas, então eu sei o que cai e o que não cai. E isso cai, mesmo não estando escrito no decreto, beleza? Escrito no edital. Então, olha só. Vamos primeiro falar de uma visão geral do decreto. Como eu falei, ele é de 94, o presidente então era Itamar Franco. O nome completo dele é Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo e Federal. Teoricamente, ele se aplica a militares? Não. Ele se aplica a servidores do Legislativo ou Judiciário? Não. Ele se aplica a servidores dos poderes executivos estaduais, distritais ou municipais? Teoricamente, não. Mas tudo que cai de ética para todos esses poderes e esferas são tirados do 1171. Então, quer dizer, você tem que estudar mesmo não sendo aplicado. Bom, dito isso, o que acontece? Antes da gente ainda entrar no decreto, uma outra coisa que muita gente erra. Se caísse em prova alguma pergunta perguntando sobre qual é a condição para você ser servidor público, todo mundo sabe, todo mundo já estudou 8.112 ou pelo menos sabe qual é a condição. Qual é a condição? Pagar uma inscrição, fazer uma prova, ser classificado dentro do número de vagas, tomar posse. Isso é servidor. Qualquer outra pessoa que não passe por isso, mas preste serviços ao governo, não é servidor público, e sim agente público. Certo? Segundo qual lei? 8.112.
O que a gente está estudando aqui é 8.112? Não. Segundo a ética, servidor público é toda e qualquer pessoa que preste todo e qualquer serviço de qualquer natureza, mesmo que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, assim como autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, sociedades de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Vamos ver se está certo. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, presta serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas e a sociedade de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Acho que eu decorei, né? Tanto tempo dando aula disso também, né? Como é que você não decora? Então, explicando melhor. Você é um médico de um hospital particular, que um dia do ano você não trabalha em sua função, você decide fazer o bem a alguém. Você vai para um hospital federal, usando o nariz de palhaço e fazendo lá doutor da alegria, por um dia, trabalho voluntário. Se naquele dia você fizer algo que vai contra o código de ética, você vai responder da mesma forma que um servidor concursado. Então, para a ética, quem é servidor? Qualquer pessoa. Para 8.112, quem é servidor? O concursado. Percebe que a mesma pergunta para matérias diferentes tem gabaritos diferentes? Aí começa a ficar difícil ser concurseiro, né? Não esquece disso. Para a ética, qualquer pessoa é considerada servidor público. Beleza? Como eu falei, então, o Código de Ética ele é dividido em 3 capítulos. Regras deontológicas, que são deveres morais, deveres, que são deveres legais, e vedações. A vedação é muito fácil de reconhecer na hora da prova, é proibição. Então qualquer coisa que proíba é vedação. Agora, como é que eu reconheço na hora da prova o que é regra deontológica e o que é dever? Pelo verbo. Se o verbo soar como uma dica, um toque, um conselho, regra deontológica. Se o verbo for impositivo, dever. Vamos conhecer então hoje quais são as 13 regras deontológicas. Aí o que acontece? A gente vai ver cada regra, eu vou ler cada regra com vocês, dar uma explicação geral quando couber, dar um exemplo quando couber e falar para vocês, essa regra sempre cai, essa quase nunca cai, essa nunca caiu. Aí você vai fazendo suas anotações aí, porque isso te ajuda a estudar em casa, saber exatamente o que priorizar no estudo. A primeira regra deontológica nunca caiu, mas pode cair fácil. Olha qual é a primeira regra deontológica. O servidor tem que manter a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais. Percebe? Isso soa como uma ordem impositiva? Soa como um conselho. Mas vamos traduzir. O que seria dignidade? Manter uma relação com as pessoas de dignidade é respeitar a condição humana da outra pessoa. Ser digno é tratar as pessoas bem e ser bem tratadas. Decoro, respeito. Tratar as pessoas com devido respeito. Quando a gente escuta esse termo, houve quebra de decoro parlamentar, o que significa? Que os parlamentares lá quase saíram no tapa, né? Então, decoro é um respeito, propriamente dito. Zelo, cuidado. Dispensa explicações. Aqui é onde vem uma possível pegadinha que as bancas poderiam criar e não sei como ainda não criaram. Eficácia e consciência dos princípios morais. Eficácia é fazer o que é esperado. Eficiência é algo a mais. Olha o que o código está pedindo para o servidor. Servidor, em relação aos princípios morais da sociedade que você atende, não precisa fazer algo a mais. Se você fizer só o que é esperado, já está bom. Só que para isso você tem que conhecer os princípios morais. Por isso, consciência. Eu só posso fazer aquilo que é esperado em termos de princípios morais se eu conhecer os princípios morais do cidadão que eu estou atendendo. É difícil conhecer os princípios morais de cada um individualmente, porque a formação da moral não vem de acordo com a família, com o local que a pessoa nasceu, com as pessoas que ela convive. Você não vai conhecer a moral de cada um individualmente, mas você pode conhecer a moral geral. Se eu estou, naquele exemplo que eu citei, numa comunidade quilombola atendendo pessoas ali da comunidade, eu tenho que conhecer quais são os princípios gerais morais da comunidade quilombola, e não os meus. É com base nisso que eu tenho que atender essa comunidade.
E aí o código diz, você não precisa fazer algo a mais. Se você fizer só o que é esperado em relação aos princípios morais, já está bom. Como que eu, se fosse criar uma questão de prova, criaria para pegar um monte de candidato? Copiaria isso do jeitinho que está aqui, trocando a palavra eficácia por eficiência. E a maioria colocaria correto, porque faz sentido. Só que no código está eficácia ou está eficiência? Está eficácia. Então, eu peço, anotem, circulem, façam um sinal no 1, só que lembra, ele nunca caiu, pode cair fácil. Mas a única pegadinha que eu acho possível criar sobre a primeira regra deontológica é trocar a palavra eficácia por eficiência. Beleza? Diferente da segunda regra deontológica, essa aqui cai em quase toda a prova. Então essa daqui você põe numa bola, põe uma estrela, põe um asterisco, um sinal diferente, significando que sempre cai. E essa é onde a galera mais erra, porque ela foi mal redigida. Vamos ler primeiro, aí eu mostro para vocês onde está a péssima redação dessa segunda regra deontológica. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Até aí tudo bem. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o legal, o justo e o injusto, conveniente e inconveniente, o oportuno e o inoportuno, e principalmente entre o honesto e o desonesto. Acho que eu decorei de novo, né? Ó, não terá que decidir somente entre o legal e o legal, o justo e o injusto, o conveniente e inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Quando você lê isso, sozinho, sem eu induzir vocês, dá uma impressão de que se o servidor tem na sua frente algo legal e algo ilegal, que eu tenho que parar e pensar, não é isso? Que eu tenho que parar e pensar entre o legal e ilegal, o justo e injusto, o conveniente e inconveniente, o oportuno e oportuno, e principalmente eu tenho que parar e pensar entre o honesto e o desonesto. Aí é que está. Essa interpretação de que você tem que parar e pensar é que está errada. Você não tem que parar e pensar, já está pensado. Entre o legal e o ilegal, o que eu tenho como servidor que fazer? O legal. Entre o justo e o injusto, o justo. Entre o conveniente e o inconveniente, o conveniente. Entre o oportuno e o inoportuno, o oportuno. E principalmente, entre o honesto e o desonesto, o honesto. Por que eu falo que a redação disso te leva a um erro de interpretação? Assim, não terá que decidir somente entre. Dá uma impressão assim, eu não tenho que decidir somente entre essas coisas, mas eu também tenho que decidir com essa. Essa redação está errada, teria que estar escrito assim. Assim, não terá que decidir, tiro somente, entre o legal e o ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, inoportuno e inoportuno, e principalmente, não terá que decidir entre o honesto e o desonesto, porque já está decidido. Não, Wendel, não é assim que eu interpreto. Olha a frase de cima. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Se eu não posso desprezar o elemento ético, eu tenho que ficar na dúvida entre o legal e o ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e oportuno, e honesto e desonesto? Não, já está decidido. Como é que a banca cria questão sobre isso sempre? Copia ao pé da letra do jeitinho que está aqui, só que tiram a palavra não do texto. Aí perguntam assim, é correto afirmar segundo o decreto? O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta, assim, terá que decidir entre o legal e o legal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e oportuno, e principalmente entre o honesto e o desonesto. E a maioria põe correto. Só que está errado, porque o código está dizendo que ele não terá que decidir, sendo que se tirar a palavra não, fica afirmando que ele terá que decidir. Aí fica errado. Cabe recurso? Não, porque o enunciado sempre vai colocar de acordo com o decreto. Se é de acordo com o decreto, tem que ter as palavras que estão no decreto. Senão não é mais de acordo com o decreto, é só uma interpretação. Então assim, cuidado, tá? Nunca o servidor tem que ficar na dúvida. Resumindo essa regra deontológica, jamais ficar na dúvida entre o certo e o errado. Tem que fazer aquilo que é certo. Essa sempre cai em prova. Copiando ao pé da letra. Nunca vi isso em questão situacional. É copiado ao pé da letra do jeito que está aqui ou mudando uma palavra. Beleza? Terceira regra deontológica, sempre cai também, a gente até viu antes do intervalo no meio daquela questão de múltipla escolha. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Pode cair na prova, ao invés da palavra bem comum, bem coletivo, é sinônimo, correto. O que não pode estar é bem individual, como estava naquela questão. Mas vamos explicar o resto, o início. Bastante, pode circular.
A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre bem e o mal. Vamos voltar aos conceitos. A gente não viu que moral são costumes? A moral não cria juízo de valor? A moral não julga o bem e o mal? Julga. Só que olha o que a regra deontológica está dizendo para o servidor. Servidor, a moralidade dentro do serviço público não é só a distinção entre o bem e o mal, mas também a ideia de foco no bem comum. Então, quer dizer, para o servidor ser moral, para uma pessoa normal ser moral, ela julga se aquilo é certo ou errado, se é bem ou mal, de acordo com os valores dela. Para o servidor ser moral, além de julgar o que é bem e mal, tem que estar dentro do bem comum. Então, eu não posso julgar algo como bem ou mal sem pensar que essa decisão tem que ser bom para o servidor, para o Estado e para o cidadão. Tem que ser bom para os três. Se for bom apenas para o Estado ou apenas para o servidor, está errado. Se for bom apenas para um lado, em teoria, para qual lado deveria ser sempre bom? Para o cidadão. Na prática, quem é que sempre se lasca? O cidadão. Mas o que cai na prova não é a prática, é a teoria. Ok? Então não esquece, bem comum, grifem essa palavra, que é onde a pegadinha sempre vem, e do fato de que a moralidade não é para o servidor apenas a diferença entre o bem e o mal, mas também a ideia de que o fim é o bem comum ou o bem coletivo. Sempre cai. Quarta regra deontológica. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto e indiretamente por todos, até por ele próprio. Até aqui, o que essa regra deontológica quer dizer? Servidor, tu não deixou de ser cidadão, meu irmão, presta atenção. O teu salário é pago pelos impostos que você mesmo paga também. Isso é para lembrar o servidor o quê? O servidor, o seu patrão é o cidadão. É ele quem paga o seu salário. Aí continua. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito. Vamos traduzir isso. Não ficou muito clara a distinção entre legalidade e moralidade? Legalidade é seguir as leis. Moralidade é respeitar os costumes. Aqui agora está dizendo assim, servidor, a moralidade se integra no direito, com letra maiúscula. A moralidade vira lei. Olha o que isso quer dizer e as pegadinhas que a banca pode criar. É muito clara, e eu espero que tenha ficado, a diferença entre moralidade e legalidade. Só que aqui está dizendo ao servidor, se você, por exemplo, for imoral, você acabou agora também sendo o quê? Ilegal. Porque está dizendo, a moralidade se integra no direito, a moralidade vira lei. Então, para uma pessoa normal, eu posso ser eu posso ser imoral, porém ético? Posso, uma pessoa comum. O servidor pode ser imoral, porém ético? Jamais. Porque ser imoral já é ser ilegal, já é ser antiético. A moralidade se integra no direito. Cara, aí a banca gera um monte de confusão. Porque você estudando, você já lembra. Moralidade é uma coisa, legalidade é outra. Moral é uma coisa, ética é outra. Eu posso ser ético, porém imoral. Ricardo Lewandowski. Eu posso ser antiético, porém moral. Joaquim Barbosa. Só que para o servidor público, se eu for imoral, não tem como eu ter sido ético. O fato de ser imoral já é antiético, porque a moralidade se integra no direito. Aí continuando. Como elemento indissociável da sua aplicação e da sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Confirmou que a moralidade se transforma em legalidade. Isso é, para o servidor, ser moral é tão importante quanto ser ético. Se existia distinção, agora se iguala. Ética continua sendo a lei, moral continua sendo os costumes, mas tem o mesmo peso. Algo imoral jamais poderá ser considerado ético para o servidor. Para o cidadão comum pode, para o servidor não. Então eu posso dizer que o Joaquim Barbosa, que naquele momento servia ao Estado, embora ele tenha sido antiético, ele não foi moral, foi imoral também, ao olhar do decreto, não ao olhar do cidadão. Ao olhar do cidadão ele foi moral pra caramba quando ele defendia os nossos interesses publicamente. Beleza? Essa sempre cai também, pode circular. Principalmente essa segunda parte. Só que isso geralmente cai interpretativo, não copiando ao pé da letra. Com questões do tipo, é correto afirmar que, segundo o Código de Ética, a moralidade se integra ao direito? Correto.
É correto afirmar, segundo o Código de Ética, que a prática de um ato imoral pode ser considerado ético para o servidor. Para o servidor, não. Tudo que é imoral é antiético. É assim que cai. Beleza? Quinta regra deontológica, ela repete a quarta. É prolixo. O Código de Ética é tão pequeno e, ao mesmo tempo, é prolixo em vários momentos. Como está repetindo com outras palavras, quase nunca cai. Mas vamos lá. Quinta regra deontológica. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar. Simples assim. Só para lembrar o servidor, trabalha direitinho, que com isso você está garantindo o seu próprio bem-estar, mas não de servidor, de cidadão. Porque como o meu salário é pago com os impostos que eu também pago, se eu trabalhar direito eu estou honrando isso. Repetição da ideia central da regra deontológica anterior. Quase nunca cai. Sexta regra deontológica. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Isso parece óbvio, a banca sempre cobra, pode circular, só que ela não cobra ao olhar do código, ela cobra na prática, colocando questões situacionais. Quer ver um exemplo? Olha o que essa regra deontológica está dizendo para a gente. Que a minha vida particular se integra na minha vida profissional, enquanto servidor público. Alguns vão achar isso errado, mas essa regra está querendo dizer o seguinte, ô servidor, tu é servidor 24 horas por dia, 365 dias por ano, mesmo em férias, mesmo fora do país, seja lá onde for, você é servidor. Você representa a imagem do órgão. Tudo que você fizer na sua vida pessoal pode ser julgado e avaliado ao olhar ético dentro do órgão. E aí vamos lá, colocando situações aqui de prova. O servidor público foi tirar férias, era lotado aqui em Brasília, tirou férias e foi lá para Fortaleza, lá para a Praia do Futuro, em Fortaleza. Está lá tomando cerveja. Tomou 3 latinhas de cerveja, só. Não se embriagou. Aí ele foi para o carro, para pegar o carro para voltar para o hotel, tinha um flanelinha ali pedindo moedinha. E ele foi ríspido com flanelinha, foi grosso com flanelinha. Entrou no carro, não colocou o cinto de segurança, está na praia, tal, enfim. Dirigiu 3 quilômetros, bem pertinho. Chegou no hotel, foi dormir, nada de ruim aconteceu. Esse servidor pode ser denunciado para a comissão de ética do órgão que ele trabalha aqui em Brasília, por em férias lá em Fortaleza ter feito essas 3 coisas. Dirigido com 3 latinhas de cerveja na cabeça, não ter usado o cinto de segurança e ter ofendido o flanelinha? Tu ia falar que não, né? Aí a galera, pode, é você. Sim. Decide, sim ou não? Pode. Tem opinião própria, rapaz? Pode. Pode ser denunciado? Cara, a latinha de cerveja, o cinto de segurança tinha que ser lá pro Detran, não é não? Código de ética, a comissão de ética do órgão recebeu uma denúncia que você dirigiu sem cinto de segurança? Não é um pouco estranho? É estranho, mas ele é funcionário, paciente. Aí é que tá. Na hora da prova, é o código ao pé da letra. Existe uma lei que diz que eu não posso ter ingerido bebida alcoólica para dirigir? Existe. Existe uma lei que diz que eu não posso dirigir sem cinto de segurança? Existe. E eu não cumpri essas 2 leis. Na condição de servidor, eu tenho que dar o exemplo ou não? Então eu posso ser denunciado por isso sim. Ofendi o flanelinha. O flanelinha não é um cidadão? Eu ofendi um cidadão. Posso ser denunciado por isso também. Mas o Wendel, o cara está de férias, não interessa. Mas o Wendel, o cara está em outro estado, não interessa. Ele representa a imagem do órgão que trabalha 24 horas por dia.